Gálatas capítulo 6. Você que tem a sua Bíblia, compartilhe com alguém que estiver perto de você que não tenha. Gálatas 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome. Nós nos alegramos nesta manhã por mais uma vez estarmos aqui reunidos, juntos, estudando a tua palavra, aprendendo de ti os teus ensinamentos. E, ó Pai, nós queremos ser filhos sábios, queremos ser homens, mulheres prudentes, construindo nossa casa sobre a rocha, construindo sobre o firme alicerce da fé, sobre o Senhor Jesus, a nossa esperança, a nossa vida. Queremos caminhar, Senhor, cada dia na tua presença, em verdade, em sinceridade. Queremos estar aguardando a tua volta, Senhor, a cada momento, irrepreensíveis, olhando somente para ti. Ajuda-nos, Pai, pelo teu Espírito Santo, pela ministração do Senhor, enchendo o nosso coração da tua graça, da tua sabedoria, da tua unção, do teu favor. Ilumina, Senhor, nesta manhã o nosso entendimento, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos, possamos ver o teu propósito, a tua vontade para cada um de nós. Fala o nosso coração. Ó Senhor, que esta manhã seja marcada em nossa vida com crescimento. Sejamos alimentados, fortalecidos, renovados em nossa fé. Possamos, Senhor, ser desafiados por Ti e recebermos de Ti a capacitação para viver em plenitude a vida que Tu nos dás. Vida eterna, vida de Deus, vida de paz, vida de alegria, vida de contentamento, vida abundante no Senhor Jesus. Pai, que nós possamos nos ver como as varas ligados a Ti, possamos nos ver, Senhor, membros
ligados uns aos outros, membros do corpo de Cristo, sabendo que o Senhor é a cabeça, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos dirige, que o Senhor é o supremo pastor de nossa alma. Pai, fala-nos nesta manhã. Venha encher este lugar aqui com a Tua glória, transbordar o nosso coração desta glória maravilhosa. Vem nos encher do Teu Espírito, unge os nossos lábios, unge os nossos ouvidos, unge o nosso coração, Senhor, para que nós possamos nos dessedentar na Tua fonte, para que nós possamos permitir que estes rios de água viva que estão dentro de nós possam jorrar, brotar, possam, Senhor, fluir através das nossas vidas, por onde nós passarmos. Faz, Senhor, de cada um dos Teus filhos verdadeiramente uma bênção nesta geração, uma bênção no mundo enquanto nós vivermos. Que nossa vida seja marcada pela plenitude do Teu Espírito Santo. Fala-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, irmãos, nós estamos terminando o nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas, né? E nós vimos que a finalidade principal, porque essa carta foi escrita, foi porque os irmãos da Galácia estavam sendo orientados por algumas pessoas que vieram de longe, vieram de fora, não eram do meio deles, né? Estavam sendo orientados a voltar para a lei, a voltar para guardar o sábado, para não comer certos tipos de comida, voltar para os rudimentos lá do judaísmo. Essas pessoas, quando você estuda teologia, eles são chamados judaizantes. Os judaizantes são aqueles que querem fazer os cristãos voltarem ao judaísmo. E nós vimos que essa teologia do judaísmo, ou essa doutrina que veio no início da igreja, ela não ficou só lá no início da igreja, né? No decorrer da história da igreja, sempre tem havido judaizantes, pessoas que querem fazer com que os cristãos voltem ao judaísmo, voltem à lei. Mas quem fez o estudo conosco aqui na Carta aos Gálatas, e os irmãos também podem, os que não acompanharam conosco, é só ler a Carta aos Gálatas. Está muito claro, Paulo dá uma aula muito clara para os irmãos de que a lei nos levou a Cristo. Cristo é a glória. Cristo é a obra máxima de Deus. Em Cristo é que nós somos salvos e justificados. Não é se eu guardar, se eu fizer, se eu for, se eu cumprir, mas é se eu tiver, se eu receber a Cristo e deixar que Cristo viva em mim, que Cristo viva em mim. Aqui no versículo 11 até o versículo 13, Paulo diz o seguinte, olhem na sua Bíblia, Gálatas 6, versículo 11, ele diz: vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Esta foi a única carta que Paulo mesmo redigiu. Todas as outras cartas vocês vão ver Paulo e Silvano, Paulo e Timóteo, escrevendo, né, as outras igrejas, a Filipenses, aos Romanos. Mas aqui Paulo mesmo escreveu de seu próprio punho. Não tinha ninguém ali para ele ditar a carta, mas era urgente que essa carta fosse levada. Era urgente que essa notícia chegasse aos irmãos da Galácia. E nós vimos aqui no capítulo 4 que Paulo fala a respeito, no versículo 14, não é? O verso 13, o 14, ele fala de uma enfermidade física que ele tinha, e nós já vimos que provavelmente fosse nas suas vistas, nos seus olhos. Olha o verso 13 e 14, Gálatas 4. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Aqui nós, quando estudamos esse texto aqui, nós vimos que os irmãos que pregam a teologia da prosperidade, né, que falam que o crente não fica doente, que ficar doente é falta de fé.
vai contra a palavra de Deus. Porque Paulo, ele disse aqui, olha, eu fui à Galácia, eu preguei para vocês, fui levado por causa de uma enfermidade. E quantas vezes isso pode acontecer conosco? Da gente ter uma enfermidade para pregar. Não pode acontecer? A minha irmã, muitos aqui a conhecem, a Deise, eles estiveram trabalhando aqui em Lagoinha conosco há alguns anos, pastor Paulo César e a Deise, eles hoje estão lá na igreja em Santa Inês. E a Deise, ela ora pelos enfermos, e já houve cura de câncer e enfermidades incuráveis através da imposição das suas mãos, da unção com óleo, mas ela mesmo tem enfermidade. E quantas vezes ela foi para um hospital, ficou internada, um problema de bronquite crônica, né? E ficou internada e ganhou a pessoa ao seu lado, ganhou os familiares que foram visitar. Quantas vezes? Eu me lembro sempre da história do jumentinho, que Jesus falou com os discípulos que era para trazê-lo, porque Jesus iria entrar em Jerusalém como rei, montado em um jumentinho. E eu me lembro das palavras que Jesus disse, ele falou para os discípulos, olha, vocês vão na entrada da cidade, vão encontrar uma jumenta com um jumentinho. Desprendei-o e trazei-me. E se alguém perguntar para vocês assim, por que fazeis isto? Vocês responderão assim, o mestre precisa dele e logo o mandará de volta. O mestre precisa dele e logo o mandará de volta. E aconteceu isso, esse mesmo diálogo. Os discípulos tiveram de dizer àquelas pessoas, aos donos da jumenta, do burrinho, ou os que tomavam conta, olha, o mestre precisa dele e logo mandará de volta. Quantas vezes o Senhor precisa desse jumentinho, não é? Ele diz assim, olha, eu preciso de você, logo eu te mando de volta para a sua casa ou para aquilo que você mais quer, mas por enquanto eu preciso de você. Preciso do seu corpo, preciso do seu tempo. E será que Deus não é soberano? Aqui a palavra nos diz que aquela enfermidade de Paulo foi o motivo dele ir à Galácia, porque lá era famoso pela cura, pelos tratamentos, pelos colírios para os olhos, não é? E Paulo foi lá. E lá ele pregou, ele disse, vós bem sabeis que eu vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Nem sempre quando você vira um irmão doente, você pensa, ele pecou, como os discípulos disseram, né? Mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que nascesse cego? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele, nem os pais. Mas isso aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. Então, irmão, quando acontecer de vir uma enfermidade, não pense logo em pecado. Ah, que castigo, o que está acontecendo? O que foi? Diga, Senhor, o que queres que eu faça? Está aqui seu burrinho. Para que tu entres como rei triunfante. Um mestre precisa dele. E Paulo escreve esta carta, talvez com seu próprio punho também, dizendo, irmãos, eu estou bem, eu estou enxergando muito bem, eu estou escrevendo com as minhas mãos. Eu mesmo estou assinando a carta. Eu estou escrevendo de meu próprio punho. A gente vê então nesta frase de Paulo a urgência que ele tinha de falar a respeito deste assunto, como este assunto é importante. Em versículo 12 e 13, ele fechando a carta, ele diz, olha, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Há muitas pessoas que às vezes pregam o evangelho de conveniência. Ah, se ele está num meio assim, ele prega daquele jeito. Se ele está no outro meio, ele prega daquele outro jeito. Ele não quer ofender ninguém. Não tem gente assim? É o camaleão, né? Se aqui é verde, ele fica verde. Se aqui é alaranjado, ele fica alaranjado. É aquela pessoa que, sabe, não é assim.
Nós não temos uma espada, um espinho para ficar ferindo as pessoas, não. Mas nós temos um evangelho puro, santo, que o mundo, Jesus disse, olha, o mundo não vê e nem conhece o Espírito. O mundo vos odeia. Não fique triste quando na sua família você for falar de Jesus, se você falar assim, olha, Jesus pode resolver isso, Ele vai resolver, Jesus te dá a salvação, e alguém falar, aí já vem você com esse Jesus, e alguém falar palavras às vezes pesadas, porque Jesus diz, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o discípulo é maior do que o seu mestre. Se perseguiram a mim, também perseguirão. O nosso evangelho é um evangelho de espada. É um evangelho de espada. É um evangelho de amor, é um evangelho de misericórdia, de mensagem de boas novas. Mas aqueles que o rejeitam, eles nos perseguem. Não é verdade? Nos perseguem. Então, às vezes a gente vê pessoas falando assim, aos meus irmãos católicos, meus irmãos espíritas. Será que são nossos irmãos? Será que são nossos irmãos? No sentido de descendência de Adão, de serem humanos, sim, mas no sentido de irmãos na fé? Não, não são, porque ainda não professam a mesma doutrina, a mesma fé. Nós temos visto um movimento aí, o Espírito de Deus arrebatando lá dentro do catolicismo, né? Esse movimento carismático, quantos que têm encontrado Cristo, mas a maioria deles não permanece lá dentro. Porque ele vai, encontrareis a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando ele vai crescendo, ele vê, olha, aqui dentro não me cabe mais. Ele fica ali dentro até o ponto que Deus o quer ali, influenciando outras pessoas. Mas o catolicismo romano mesmo, baseado na doutrina católica, é um outro evangelho, diferente deste evangelho aqui da palavra. Ele não fica só com a palavra. Então a gente vê muitos assim que querem agradar todo mundo, mas não é este o evangelho do Senhor. E aqui Paulo diz, olha, muitos querem, porque naquela época um dos maiores perseguidores dos cristãos eram os judeus. E Paulo, ele foi preso com violência. E se ele foi para Roma, e se ele morreu lá em Roma, sob a sentença de Nero, foi porque os judeus o entregaram. Foram os judeus que perseguiram Paulo. Então, muitos judaizantes naquela época pregavam para guardar o sábado, para circuncidar, para voltar para a lei, para não serem perseguidos. Para não serem perseguidos. Eles diziam, não, nós não, a gente aqui a nossa comunidade, nós somos circuncidados, a gente guarda o sábado, a gente não come carne de porco, E Paulo está dizendo, olha, muitos querem que vocês se circuncidem, vocês se tornem, voltem para o judaísmo, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. O evangelho da cruz é loucura para o mundo. Por isso a gente é perseguido. O verso 13 ele diz, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Tirar um proveito dos outros, né? Nós aqui estamos bem, eu estou bem e não mexam comigo. Por isso Paulo, no finalzinho da sua carta, quando ele termina aqui no versículo 17, ele diz assim, olha, quanto a mim, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que marcas no corpo de Paulo? Vários açoites, marcas das pedradas, quando apedrejaram Paulo, e parece que foi em Derbe, e deixaram Paulo como morto. Aquelas marcas daquelas pedradas estavam em Paulo. Quem deixou aquelas marcas? Os que o perseguiam. E em todos os lugares, quando você lê o livro de Atos, você vê que os perseguidores de Paulo eram os judeus. Eram os judeus. Eles saíam de cidade em cidade caçando Paulo. E Paulo diz, olha, ninguém, não precisem me molestar. Eu fui duramente perseguido.
mas eu continuo pregando. Não precisa se deixar circuncidar e guardar dias e comidas. Agora é um novo evangelho. Eu vou morrer por causa disso, mas é um novo evangelho. É uma nova aliança. Paulo encerra dizendo essas palavras: ninguém me moleste. O evangelho que nós temos é novo. Quando Jesus veio pregando, e os fariseus começaram a fazer várias perguntas para ele, a respeito dele ser o Cristo. E tudo que ele fazia era diferente. Jesus não guardava o sábado como os judeus queriam que fosse guardado, mas Jesus guardava como Deus queria que fosse guardado. Como é que Deus queria que o sábado fosse guardado? É não fazendo comida, é não acendendo fogão, é não fazendo isso, é andando só 2 quilômetros da sua casa, é não... Como? Jesus disse, é lícito no sábado fazer o bem ou não? Será que eu não posso fazer uma comida e chamar alguém para vir comer na minha mesa? Isso não é guardar o sábado. Será que eu viajar no sábado, eu andar 2, 3 horas, pegar um ônibus, ir a um lugar e pregar, ir a um hospital? Isso não é guardar. Era diferente do modo como eles achavam, mas era um modo como Deus achava. E o importante, como disseram os discípulos no livro de Atos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus, os discípulos estão passando, estavam com fome. Passavam na seara, colhiam espigas, debulhavam e comiam. E os judeus, Jesus ia comer e não ficava com aquela lavação de mão, com aquela coisa frenética deles, né? Como rituais e rituais. E eles, Jesus não faz. Jesus não fazia a tradição, mas Jesus fazia a palavra. A palavra. E eles então começaram a perguntar, por que o Senhor faz isso? Com que autoridade que o Senhor faz isso? E pondo Jesus contra a parede, não é? É interessante que quando eles perguntaram para Jesus, com que autoridade o Senhor está fazendo essas coisas? Jesus pegava um chicote e saía derrubando as mesas e abrindo as gaiolinhas das pombinhas, soltando as ovelhinhas, que o templo estava um verdadeiro comércio. Até as posições para sumo sacerdote, para sacerdote, muitas eram compradas com dinheiro na época de Jesus. E Jesus disse, vocês estão fazendo da minha casa um covil de ladrões, de assaltantes, não quero saber disso. E eles disseram, com que autoridade? Eles sabiam qual era a autoridade de Jesus. Várias vezes Jesus disse, olha, quem dá testemunho de mim não sou eu, é meu Pai. É o Espírito que está em mim, são as obras que eu faço. São as obras que eu faço. Mas Jesus então os colocou contra a parede. Jesus disse, olha, eu vou responder para vocês com que autoridade eu faço. Mas primeiro vocês vão me responder uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta também para vocês. E Jesus perguntou, olha, o batismo de João Batista, o batismo dele era de Deus ou dos homens? Ai. Aí eles ficaram apertados. Eles reuniram lá e como é que nós vamos responder? Se a gente falar era de Deus, aí Jesus vai falar, por que vocês não foram batizados? Por que vocês não o aceitaram? Por que vocês não o receberam? Por que vocês não foram batizados? E se nós respondermos, é dos homens? Toda a multidão sabe, nós sabemos também que João era um profeta. Se a gente falar que era dos homens, que João era um louco, foi da cabeça dele o batismo dele, a multidão vai apedrejar a gente. O que nós vamos responder? Vamos falar que a gente não sabe. Então eles chegaram para Jesus e falaram, olha, nós não sabemos a resposta. Jesus falou, eu também não vou responder para vocês, porque eles sabiam a resposta. Eles só não queriam admitir. Eles sabiam que a autoridade de Jesus vinha do Pai. Aí Jesus aproveitou aquele momento e disse assim, olha, ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha. Por quê?
A roupa velha já está puindo, não é? Já está velha, já foi lavada, já... E quando você vai lavar aquela roupa velha com remendo novo, o buraco fica maior. Ninguém pega um vinho novo e põe dentro de um odre velho. O odre era um frasco feito de couro curtido, né? E o vinho era ali dentro curtido. Jesus disse: ninguém põe o vinho novo num odre velho, porque a fermentação do vinho vai romper o odre e se perdem os dois. Perde o odre, perde o vinho. Mas vinho novo é para odre novo. Remendo novo, para que remendo, pois eu tenho uma roupa nova? Jesus veio dizer isso quanto ao Velho Testamento e o Novo Testamento. A velha aliança e a nova aliança. A velha aliança tinha um cordeiro da Páscoa, imolado todo ano. A nova aliança, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi imolado uma só vez, para sempre. Para sempre. Tudo era novo. Se Jesus trouxesse a nova aliança para entrar dentro da velha, perde os dois. Se você quer ser um crente verdadeiro e for ser judeu ao mesmo tempo, perde os dois. Perde os dois. Porque a lei não justifica, traz confusão, a pessoa fica doidinha. Ela não consegue guardar. Mas o odre novo para o vinho novo é Cristo. Nós sabemos que a nova lei em Cristo é muito mais ampla, abrangente do que a velha lei. A velha lei falava olho por olho, dente por dente. Se você feriu alguém e a pessoa perdeu a vista, eles viriam ferir o seu olho para você perder o seu olho. Se você feriu alguém e a pessoa perdeu um dente, você perderia o mesmo dente. Olho por olho, dente por dente, golpe por golpe, ferida por ferida, está escrito lá no Velho Testamento. Jesus disse: eu, porém, vos digo, se alguém te bater em uma face, oferece também a outra. Se alguém vier demandar contigo, vem brigar, te leva na justiça e quer fazer injustiça com você e quer tirar sua capa, seu paletó, não precisa de você brigar pelo seu paletó, você tira a camisa e dá para ele. Dá-lhe também a túnica. Não entra em briga com ninguém. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o novo Evangelho. Ele não combina dentro do velho odre. Dentro do velho odre. E Jesus diz lá em Lucas diz o seguinte: ninguém tendo provado o vinho velho, prefere o novo. Por isso que os judaizantes continuam. Eles querem ainda o vinho velho. Mas o vinho novo, como está escrito lá naquele milagre de Jesus em João capítulo 2, quando Jesus, naquela festa do casamento, ele transformou a água em vinho. Quando o mestre Sala provou aquele vinho, ele diz: olha, todo mundo deixa o melhor, dá primeiro o melhor e deixa o vinho ruim para o final. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Você guardou para o final o melhor vinho. Foi isso que aconteceu na palavra de Deus. O primeiro vinho, a primeira aliança, era muito boa. Mas a segunda aliança é o melhor vinho. É o vinho novo. Aquele homem que provou disse: olha, ninguém faz isso, mas tu fizestes assim. E o Senhor faz exatamente isso conosco. A nova aliança, se você for olhar pela ótica humana, a nova aliança é impossível. É impossível viver o cristianismo na nossa força. Não é verdade? O ser humano aguenta isso? Bateu de um lado, dá o outro rosto, tomou o paletó e você dá a túnica e... é assim? Na verdade, a gente sabe que isso é muito difícil, é quase impossível para nós, não é verdade? Mas nós o fazemos como? Por causa do vinho novo que está aqui. O Espírito Santo habita em nós e é Ele que faz
estas coisas. E aqui, irmãos, no verso 14 e 15, Gálatas 6, 14 e 15, Paulo então vai dar o ápice, o resumo de toda a carta aos Gálatas. O resumo dessa história toda de lei e de graça, Paulo vai dizer o seguinte, Gálatas 6, 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Nova criatura. Paulo aqui, então, ele vai dizer o seguinte, o mais importante é nascer de novo. E quando você nasce de novo, começa uma vida nova. Uma vida nova. Uma vida diferente da que era antes. Daquela que você vive debaixo da lei. Um homem um dia, vendo Jesus, o que ele fazia, o que ele falava, veio atrás de Jesus e falou assim, bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Ele via que Jesus não tinha a vida eterna, mas Jesus é a vida eterna, não é? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E Jesus falando de vida eterna, e aquele moço disse, Senhor, eu quero essa vida eterna, o que eu devo fazer? É a pergunta da maioria das pessoas, né? O que eu devo fazer? Fazer. Aí Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, sabe o que você tem de fazer? Nascer de novo. Mas Senhor, como é que eu vou nascer? É reencarnação? É voltar para o ventre da minha mãe? E eu já estou velho, como é que é isso? Jesus disse, não, Nicodemos, o que é nascido de carne é carne. Você nasce na carne só uma vez, só. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. É uma obra, ô Nicodemos, do Espírito no seu coração. Você só tem de deixar dizer, eu quero Jesus. E quanto ao novo nascimento, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É ser nova criatura. E aquele moço disse, Senhor, o que eu devo fazer? Aí Jesus aproveitou para dar uma aula desse assunto, de lei. E Jesus falou assim para ele, você sabe os mandamentos? Ele perguntou, quais? Jesus disse, aqui ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Jesus falou todos os mandamentos horizontais. Relacionamento homem a homem. Não matar, não roubar, não cobiçar. Nós sabemos que os 10 mandamentos, os 4 primeiros são do nosso relacionamento com Deus. E do 5º até o 10º, os outros 6 mandamentos, é o relacionamento do homem, com seus familiares e uns com os outros. Aí ele disse, ô Senhor, eu sei, isso eu tenho cumprido desde a minha juventude, desde a minha meninice. Eu aprendi a obedecer à lei. Ele cumpria, mas ele não tinha vida eterna. Não tinha. Aí Jesus olhou bem para ele. Um dos evangelistas diz, Jesus o olhando, fitando nos seus olhos, o amou e disse, está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. Você vai ganhar a vida eterna. Ele abaixou a cabeça e foi embora triste. Diz a palavra triste porque ele era dono de muitas propriedades. Esses dias o pastor Márcio pregando sobre esse texto, ele disse que não era um moço que era dono de muitas propriedades, de muitas riquezas, mas as riquezas, as propriedades é que eram donas dele. Jesus viu o problema dele e falou, olha, sabe de uma coisa? É muito fácil cumprir a lei naquilo que você vê. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas a lei tem um aspecto positivo. Vende o que você tem. Fica livre, porque o problema dele era o apego às riquezas. Fica livre e vem e me segue. E ele foi embora triste.
que farei? A lei, ela se torna um senhor muito rigoroso. Há muitos irmãos que vieram de outras denominações, de igrejas, que tinham muito rigor, né? Algumas igrejas, a própria liderança quase que governa a vida das pessoas. Tem gente que não faz nada, se o líder não falar que pode fazer. Se não tiver uma revelação de alguém. Esses dias uma menina lá no consultório veio: irmã Ângela, estou tão feliz, porque o Senhor revelou que eu posso batizar. Falei: que bom. E quanto tempo tem que você aceitou Jesus? Já tem quase 6 anos. Eu já fiz o curso para batismo muitas vezes, mas nunca o Senhor revelou que eu podia batizar. Isso é bíblico, irmãos? Isso é bíblico? Imagina essa pessoa segurando 6 anos o privilégio dessa menina batizar, sentar na mesa do Senhor, comungar, tomar ceia. Como ela ficava tristinha pensando: eu sou inferior, eu sou... A Bíblia diz: quem crer deve ser batizado. Ide, fazei discípulos, batizando-os. Tem de esperar a revelação para ser batizado, não. Creu, nasceu de novo, ser batizado. A vida nova, ela vem junto, e o batismo é uma ordenança do Senhor. Mas há quantos, né, que vêm de igrejas assim, com tudo tão rigoroso, aquela imposição tão grande, depois a pessoa tem tanta dificuldade para viver na liberdade da fé. Ela não pode entender, não é, o que é ser livre no Senhor. Nós, para a gente terminar nosso estudo, vamos ver aqui um pouquinho do que Paulo fala sobre essa nova vida. Ele diz: olha, não é circuncisão, nem circuncisão, nada disso, mas é nascer de novo. Nascer de novo, ser uma nova criatura. Inclusive no verso 16 ele diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Qual regra? Nascer de novo. O que o Senhor diz: olha, importa-vos nascer de novo. Você tem de nascer de novo. Nasceu de novo, aí uma vida tremendamente maravilhosa brota dentro de você. A vida de Deus, a presença de Deus, a comunhão do Espírito Santo no seu coração, ela é dinâmica, ela é tremenda, e ela te leva a caminhar com o Senhor Jesus. E Paulo diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus. Se perguntarem assim: quantos aqui são judeus? Você pode levantar sua mão. Porque Paulo diz que o verdadeiramente judeu é aquele que é filho de Abraão pela fé. Você é judeu? Sou. Mas eu sou judeu, filho de Abraão pela fé, do Israel de Deus. E diz aqui a palavra, Paulo diz: ao Israel de Deus e a todos quantos nasceram de novo, 2 bênçãos maravilhosas, que na lei você não tem. Na lei você não tem. Paz e misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? Misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. Aquilo que eu mereço. É não receber as chicotadas, o castigo. E lá Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Irmãos, eu nunca vou conseguir cumprir a lei. Eu teria de ser castigado o dia todo dia, toda hora. Mas o castigo que viria sobre mim caiu sobre Jesus. Isso é misericórdia. Eu não ganhei o que eu merecia. Jesus levou as minhas culpas. Por isso, eu sigo a Jesus, é por amor. Porque Ele me amou. Ele se deu por mim. Ele se deu por mim. A nova vida, vamos passar rapidamente aqui. Os irmãos estão chegando agora, Gálatas capítulo 6, o versículo 1. Paulo diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de
brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Tem gente que é bom para dar varada, né? Tem gente que é especialista em dar o castigo. Não é assim? Gosta de... Alguém errou e ele já... Paulo diz aqui, na nova vida, quando alguém pecar, acontece da gente pecar? Acontece. Por que a gente peca? Por que a gente peca? Não é porque somos pecadores, não. Porque em todas... Foi importante a irmã falar essa frase, sabe por quê? Porque em todas as cartas, nunca você vai ler uma carta para nós, para a igreja, dizendo assim, aos pecadores que estão em Roma, em Éfeso, vai dizer sempre aos santos. Agora nós somos santos. Nós não somos mais pecadores. Porque pecador é aquele que vive pecando. O pecado agora na nossa vida não é mais um hábito. Não é mais um fruto de vida. Ele pode acontecer. Ele agora é um acidente. Quem aqui tem acidente todo dia? Olha, você tem... Estou falando no sentido de acidente mesmo. Estou falando no sentido de pecado, não. Você tem acidente todo dia? Quando é que acontece acidente? De vez em quando. E como acontecem os acidentes? Você não estava prestando atenção. Alguém não fez uma coisa direito, né? Alguém não cumpriu um carro lá, uma pessoa que estava embriagada, ou alguém faltou com as normas, né? E o acidente aconteceu. Às vezes você foi culpado e às vezes outro foi culpado. O pecado, ele pode acontecer na nossa vida como um acidente, mas ele não é mais para acontecer. O crente não vive mais na prática do pecado. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que veio para Jesus, estava numa vida de adultério, ele vai corrigir. Ele não pode continuar na prática do adultério. Ele não pode continuar mais com hábitos do mundo, com vícios. Eu sei que para alguns irmãos ou determinadas práticas é uma luta tremenda. A pessoa parar de fumar, parar de beber, parar com a prostituição, parar com o homossexualismo, é uma luta tremenda. Mas o Senhor promete a vitória e agora você é uma nova criatura. Nova criatura, você não pode mais viver com o pecado. Aos santos. O pecado é um acidente. João diz assim, filhinhos, não pequeis. A Bíblia nos diz assim, olha, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. E a Bíblia não fala mentira não, irmãos. Se você estiver cheio da palavra, você não peca. Está escrito. Se você estiver cheio da palavra, você não peca. Mas enche de porcaria a sua mente. Você vai ficar cheio de pecado. Enche a sua cabeça de coisa ruim, das coisas que o mundo traz. Você vai ficar pecando o dia todo. Mas enche da palavra. Você vai passar o dia e vai falar, olha que engraçado. Que bênção, que bom. Se o irmão pecar, exorta-o, corrige com brandura. Com brandura. Em Romanos capítulo 15, versículo 1, nós vimos agora a respeito dos judaizantes, e nós vimos que há irmãos que guardam sábado, que não comem carne de porco, etc, etc. Como que nós vamos agir com esses irmãos? São nossos irmãos? Romanos 15, versículo 1, diz assim, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Depois você lê em casa todo o capítulo 14 e 15 de Romanos, para você entender bem esse assunto. Efésios 4, 1 a 2. Efésios, logo aí, Gálatas, Efésios 4, 1 e 2, diz assim. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em
amor. O nosso relacionamento para com quem está fazendo uma coisa errada é de exortar e de amar, de suportar, de falar com brandura, com mansidão. Amém? Bom, irmãos, do verso 1 até o verso 10 aí, vocês vão ver a nova vida. E a gente sabe que a nova lei em Cristo é a lei do amor, movido pelo Espírito Santo, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, deixando Cristo viver em nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.